Bom, projeto de uma arena no Aflitos que custaria mais de 300 milhões de reais para o Náutico foi um projeto lá de 2015 que, assim, acabou não saindo do papel por vários motivos. E nem é de hoje, né, de que poderia ter uma reforma no Aflitos, desde a Copa de 2014, quando o estado de Pernambuco, né, foi sorteado para ser uma das sedes da Copa do Mundo. Tinha a possibilidade de algum dos times da capital receber uma melhoria no seu estádio, que não foi o que aconteceu com a construção da Arena Pernambuco e tudo mais, que eu vou comentar aqui nesse vídeo. E que, assim, além desse projeto, tinha também um outro Arena Timbu, que é até bem parecido em si na teoria. E por que, né, que o Náutico não levou esse projeto adiante? Quanto custaria? Qual que seria a nova capacidade? Um pouco da história também do Aflitos. Além disso, né, se podemos pensar no futuro, quem sabe com a transformação no Náutico numa SAF, no clube empresa, ter nessa virada de chave e quem sabe a construção e a reforma, no caso principalmente, né, uma modernização do seu estádio. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Se você quiser se inscrever aqui embaixo, me ajuda bastante, porque aqui postamos conteúdos como esse. Às vezes você é torcedor do Náutico, tem também muita gente que gosta de acompanhar aqui os projetos, né, de estádio no Brasil, que esse canal só vai ser somente disso, né, de projeto de estádio, centro de treinamentos. Posso fazer futuramente também de clube empresa. Se você quiser se inscrever no meu outro canal, no Black Card Foot, por lá nós postamos notícias diárias, tá? Dos times fora do eixo. Então você, torcedor do Náutico, pode clicar aqui e se inscrever. Eu apareço por lá também quase todos os dias. Bom, falando um pouco mais do estádio do Aflitos, que é centenário, né? Ele foi construído lá no dia 8 de abril de 1917, ou seja, é um estádio assim bem antigo, que a capacidade atual, de acordo com o portal que eu achei aqui, seria próximo dos 17 mil lugares, onde a última obra de ampliação do Aflitos foi lá em 2002. Vale lembrar também que o recorde de público foi de 31 mil pessoas lá em 1970, ou seja, dá para ver que claramente, assim como quase todos os estádios no Brasil, antigamente não tinha muito essa de cadeiras e até algumas medidas de segurança que acabava possibilitando basicamente os estádios ter o dobro da sua capacidade. Mas a partir de quando que o Náutico cogitou essa possibilidade de construção de um estádio próprio, que é isso que eu quero comentar com vocês. Bom, então essa Arena Aflitos ou Arena Timbu, que tinha um projeto lá no dia 12 de dezembro de 2015, que foi um projeto com uma capacidade próxima dos 32.640 lugares, ou seja, um aumento de 92%, mais de 15.692 lugares. Além disso, seria todo um complexo com um centro comercial, um empresarial, um hotel e também para o clube, né, que teria um custo de 250 milhões a 300 milhões de reais. Que esse projeto é do Múcio Juca e também do Renato Feitosa, do projeto Z Arquitetura, que não tivemos muitos detalhes, muitas fotos para mostrar para vocês, igual eu deixei aqui para vocês. Enfim, o projeto, né, já estava com alguns detalhes divulgados e a ideia surgiu como uma alternativa caso tivesse um rompimento entre o Náutico, que no caso com um consórcio, né, com a Arena Pernambuco, que naquela altura o Náutico já estava bem insatisfeito com as propostas e tudo mais da Arena, e olha que era recém-criado o estádio, né? 2013 ele basicamente passou nem um ano e meio, um ano direito que estava jogando no estádio e já tinha esses problemas com a administradora e surgiu então essa possibilidade nesse primeiro momento para ter essa reforma e ampliação no estádio do Aflitos. O mesmo arquiteto acabou fazendo, né, no caso, esse projeto que, no geral, o pessoal gostou bastante, a torcida que previa essa capacidade de um público de 34 mil torcedores, mais ou menos, que assim, entre 1996 e 2002 já teve, né, uma reforma no estádio, onde o Timbu, que passou a receber oficialmente naquela época mais de 22.856, então essa aí seria o novo projeto do estádio, que no caso acabou acontecendo, né, uma ampliação, mas esse projeto aí de realmente ter uma grande reforma não foi adiante. Durante muito tempo, essa maquete aí que eu mostrei para vocês ficou exposta na sede administrativa do clube, que fica em Rosa e Silva, e os esforços foram para que tivesse uma readequação do estádio, né? Porque assim, o sonho acabou se tornando uma vaga lembrança daquela época que poderia ter a construção desse estádio. E no caso, a Casa Moderna, né, acabou sendo a Arena 20 km de distância, fica um pouco mais distante para a torcida ter que se deslocar, Arena Pernambuco e tudo mais, que agora eu comento um pouco mais essa ida e vinda do Náutico ao seu estádio. Bom, aqui lembrando também, teve esse projeto da reforma da Arena do Aflitos, que foi essa aqui que eu deixei para vocês, e também outro da Arena Timbu, que foi um projeto muito mais visando para a Copa de 2014. Como assim, Gustavo? Deixei aqui algumas fotos para vocês. Também teria um custo parecido, na casa dos 300 milhões de reais, capacidade para 30 mil pessoas, do engenheiro Uchoa, lá de...
ele seria localizado o estádio, né, no Engenho Ochoa, em Recife. Então, assim, a data desse projeto é do dia 18 de novembro de 2009. Então, para você ter uma ideia, a Arena Pernambuco ainda estava sendo cogitada para ser construída, para ser o palco de Recife na Copa do Mundo, só que teria algumas possibilidades de um custo muito menor da obra, né, que acabou sendo muito maior do que ele estimado inicialmente, e apareceu esse projeto da Arena Timbu com um custo muito menor, na casa dos 300 milhões de reais. Tem até um portal bem interessante, uma matéria do portal, acho que é Casil Sport, não sei, mas enfim, vou deixar aqui os créditos para eles, que direto posta ali sobre os projetos que teve dos 3 clubes da capital, do Náutico, do Santa Cruz e do Sport, de que, assim, apresentaram uma reforma nos seus próprios estádios que poderia ser uma alternativa, e com o Náutico não foi diferente, tanto uma reforma no Aflitos ou, por exemplo, a construção de um novo estádio, como foi esse aqui, ó, o projeto da Arena Timbu, que é um pouco mais antigo, lá de 2009. E bom, até que teve a decisão final, né, depois de que foi construído o estádio, o Náutico passando a jogar na Arena Pernambuco, que assim, na Arena Pernambuco então teria um contrato muito longo de duração, de mais de 33 anos na época, onde o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou a ida para a Arena Pernambuco, e com a decisão, né, ele no caso seria o responsável pelo estádio pelos próximos 33 anos, que o André Campos, que era o presidente do Conselho Deliberativo, as estimativas seria bom, né, para o Náutico, que iria receber a assinatura, algo em torno de 2 milhões de reais. Além desse valor, também teria direito a quase 350 mil por mês, contando a partir de setembro de 2011, que no caso os parceiros pagariam o valor retroativo após a assinatura desse contrato. Então, assim, só para você ter uma ideia, não foi nem antes, para depois da Copa do Mundo, não. Antes disso, já teria, assim, esse contrato assinado, que até o Conselho, né, Deliberativo, o André, falou o seguinte, abre aspas, deu um passo importantíssimo para a história do clube, que com isso teremos condições de colocar todas as nossas contas rigorosamente em dia. O valor oficial do acordo ainda não podemos revelar pela cláusula de sigilo que exige no contrato, mas na próxima semana deveremos assinar esse contrato e revelaremos o valor, algo que considero fundamental para a credibilidade do nosso torcedor. E que assim, no geral, não foi bom para o clube, porque todo mundo sabe, né, o Aflitos, a casa do Náutico, realmente ficou muitos anos longe. Então, ficou mais de 3 anos sem uma partida oficial, e isso, sem dúvidas, acaba distanciando, né, o seu torcedor, mesmo com uma arena mais moderna, tudo mais. Só que há alguns jogos que eu vi aqui alguns portais, quando não tinha uma demanda gigante, acaba que assim, até desanimava o público de ir, porque, pô, o estádio daquele tamanho, uma capacidade gigante, e que assim, no caso, o torcedor do Náutico não se sentia em casa, porque obviamente tem torcida para encher o estádio tranquilamente, mas aí vai campeonato estadual, no Brasil você já sabe como que é o calendário, terrível, um jogo atrás do outro, preço caro, longe, então acabou que a torcida foi desanimando bastante, e o Náutico meio que tomou uma decisão errada, que até parecia ser certa, se você for olhar na época, mas que faltou um pouco em investir no seu próprio estádio, e o Aflitos ficou bem deixado de lado, igual eu quero comentar aqui com vocês. E bom, só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui uma matéria do Super Esportes, na época falando, né, sobre o estado que estava o Aflitos, onde já tinha mais de 3 anos longe do seu estádio. A última partida tinha sido no dia 27 de maio de 2014, e essa reportagem foi no mês de novembro de 2017. Então assim, o estado na época do estádio era assim, bem ruim, desolação, que de acordo aí com a reportagem era o seguinte: como era meses atrás, com salários atrasados, em 4 meses, os funcionários já não se obrigaram a fazer tanto zelo, né, a cuidar do estádio do Timbu. E assim, a reportagem do Super Esportes fragou lixo se acumulando pelos cantos, os banheiros também aguardando reforma, estão todos imundos e assim, com cadeiras e ferros do antigo alambrado, por exemplo, todos juntos, né? E, porém, indicaram um atlento. O que era velho está virando lixo, abrindo espaço para o novo, o moderno. Então, assim, teria até mesmo naquela época essa possibilidade. Pô, não está tendo um público tão interessante como poderia ter na casa. A torcida também fazendo várias campanhas, que foi fundamental. Algumas campanhas para arrecadação, igual aqui o clube arrecadou, no caso, mais de 1.700 peças comercializadas como relíquias, que custariam R$600 cada uma, e que foi uma das opções, né, para a torcida participar, chamado Amigo dos Aflitos, para os sócios, que no caso o torcedor, se quisesse antecipar 10 anos de mensalidade de sócio, pode fazer dividir em até 12 vezes. Então, no caso, o sócio pagaria R$65 ao mês, contando 10 anos, sem contar qualquer tipo de reajuste, pagaria algo próximo de 7.800, e ele poderia, né, adquirir, no caso, ao programa, pagando 6.000 em até 12 vezes, que ficaria um valor um pouco mais tranquilo, né, quase R$500 por mês, mas que já seria suficiente para pagar esse valor, e que, além de ter essa economia de R$1.800, ajudaria bastante o Náutico na época,
que no caso teve essa reforma do estádio e tudo mais, pelo menos para ter essa volta e condições de receber o seu público novamente, que é justamente isso que eu quero falar com vocês. Bom, então voltou aí, no caso, no final de 2018, foi quase uma Copa do Mundo inteira, né, para a torcida do Náutico longe do seu estádio, 1.673 dias, foi o tempo exato, no dia 15 de dezembro de 2018, no caso com a vitória de 1-0 contra o Newell's Old Boys, um time aí argentino, que tem o Messi como um dos ídolos revelados e tudo mais, e no caso essa partida foi vencida pelo Náutico por 1-0, que era já um desejo da torcida há muito tempo. Então, desde quando foi para a Arena Pernambuco em 2013, e essa última partida oficial disputada ainda em abril de 2014 contra o Avaí pela Série B, deixou os torcedores alvirrubros muito distante do seu estádio, que muita gente já vinha vendo essa necessidade de retorno, né, para o Aflitos, que, na minha opinião, foi um acerto de ter feito essa reforma, que a torcida já vinha exigindo há um bom tempo e que reaproximou, né, o seu torcedor com a capacidade próxima daquela ocasião, desde quando já tinha, no caso, um público muito parecido, na casa dos 16 mil a 19 mil torcedores, que raramente muda muito para cima, muito para baixo em relação a quanto que vai liberar pelo próprio Corpo de Bombeiros e tudo mais em relação ao público. Que lembrando que a partir de 2016 que essa possibilidade se tornou mais real, porque antes disso, igual eu falei no início do vídeo, o Náutico tinha um contrato muito longo para administrar o estádio, então não dava para romper porque senão teria um custo muito alto. Porém, em junho de 2016, o governo do estado rompeu com a Odebrecht, que no caso o grupo que administrava a Arena Pernambuco, vocês sabem o que aconteceu e tudo mais, e que ficou livre para o Náutico decidir onde que ele iria jogar. Poderia continuar no estádio ou poderia ter a reforma no Aflitos, que foi o que felizmente acabou acontecendo. E bom, o estádio do Náutico teve sim algumas reformas, principalmente ali, no caso, no final da temporada passada de 2022, mais precisamente no dia 13 de outubro, onde desde então já tinham algumas modernizações previstas antes do início do campeonato estadual, mas que não é grande coisa, muito mais voltada para a área do marketing do clube para ter um potencial maior de faturamento, tá? O Náutico anunciou aí essa parceria de modernização do Aflitos chamada Timbu Zone, que no caso tinha o intuito de oferecer um pouco mais de conforto, além também de um espaço que poderia aumentar bastante o faturamento do clube em dias de jogos, tá? Que no caso teria novos espaços kids, também de restaurantes, palco para bandas, eventos, que é algo muito parecido que tem em vários estádios no Brasil. Eu já fui em alguns mesmo, igual na Neoquímica Arena, do Corinthians, excelente. Tem um espaço assim para a torcida e que aumenta bastante o lucro do clube. O Allianz Parque, que eu já fui também, no Morumbi e também no Mineirão, dá para ver esse tipo de projeto e que acaba aumentando bastante o potencial de faturamento. Até na época, o marketing deu atenção especial, né, a essa questão. O diretor na época, o Joaquim Costa, disse que o clube avaliou essa decisão junto com a torcida, no caso ao setor vermelho, que é essa revitalização do local junto com essa parceria. Então, além de ter um faturamento maior, essa parte do estádio acabou tendo essa melhoria, que foi sem dúvidas bem importante para o clube. Até na época, o Joaquim disse o seguinte: conseguimos criar um ambiente que o torcedor entre cedo e tenha um lugar confortável para curtir o pré-jogo. É importante oferecer mais esse tipo de serviço ao associado, disse aí o Joaquim, que ainda é sobre isso, o vice-presidente disse o seguinte das reformas: a melhoria da nossa estrutura precisa ser vista de duas formas: o que pode ser feito para agora e o que pode ser feito definido para o longo prazo. Nessa lógica, nesse primeiro semestre, trabalhamos na conceituação da área e desenvolvimento de relações comerciais para conseguir essa revitalização do setor, que atenderá a um anseio antigo do torcedor para um melhor aproveitamento, né, dessa área tão bacana, e isso foi conseguido. Disse aí então o Luiz Felipe Figueiredo, que no caso é o vice-presidente alvirrubro na época. Então assim, foi uma decisão importante, que é claro, não é o que o Náutico gostaria, até ele aqui falou que não é um projeto, por exemplo, um projeto que ele quer para o longo prazo, e sim o que poderia ser feito no momento, que foi uma alternativa, que acaba aumentando o lucro do clube e reforma parte do estádio, que pode ser uma alternativa também para outros setores, por que não? Até mesmo a pandemia atrapalhou um pouco o projeto, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre algumas reformas que o Náutico aos poucos vinha fazendo no seu próprio estádio, porque se vocês forem lembrar, basicamente começa a temporada de 2019 jogando no seu estádio, passa um ano depois, já fecha tudo e fica longe do seu torcedor. Bom, onde além dessa questão de ficar longe da sua torcida, teve um problema no seu estádio, porque parece que um caminhão tinha batido na lateral do estádio e que atrapalhou parte da estrutura do Aflitos, né, que no caso acabou prejudicando uma coluna e duas vigas, que ficou então interditado depois desse choque. Inclusive o vice-presidente patrimonial, o Eduardo Carvalho, disse em reportagem ao Diário de Pernambuco que a pandemia tem inviabilizado o fim dessa recuperação e dessa coluna, né, no caso ele falou o seguinte:
Na realidade, essa responsabilidade do dano causado à coluna e às vigas é da empresa que vem fazendo a reforma da quadra. O engenheiro calculista deu um laudo e foi feita uma escora metálica das vigas, né, e da coluna danificada para a reforma. Além disso, conseguimos com um parceiro, um grout, um produto impermeabilizante, né, com concreto, para agilizar esse processo de concretagem, que nessa paralisação nós avançaremos nesse ponto. Precisamos fazer também uma concretagem do pé da coluna e também outras colunas e vigas para fazer essa concentragem e aplicação também para ficar mais sólido, de acordo aí com o engenheiro, para finalizar o estádio quando teve a volta finalmente ao público, que foi a partir da Série B de 2021, né? Então o estádio passou por alguns perrengues, principalmente na época da pandemia, mas diferentemente de outros estádios no Brasil, pelo menos o Aflitos já vinha de algumas reformas. É claro, não estava todo modernizado, mas não estava jogado igual estava, por exemplo, em 2017, 2016, e que foi importante porque se tivesse naquele estado, poderia ter ficado mais difícil ainda para o clube voltar a jogar no seu estádio. E bom, e será que depois de tudo isso ainda podemos sonhar com alguma reforma no Aflitos? Por exemplo, tendo a construção de um estádio próprio, igual a Arena Timbu, ou a reforma e modernização de uma nova arena no Aflitos? A grande questão eu vejo que a necessidade de ter um estádio maior, claramente poderia acontecer, igual um projeto para 30 mil, 35 mil, 40 mil torcedores, só que na atual circunstância do Náutico é bem difícil de se imaginar. Diria que poucos times no Brasil hoje, para falar a verdade, quase que nenhum, teria condição de construir um estádio sem passar um perrengue financeiro gigante. A alternativa poderia ser com a SAF, que mesmo assim não é simples, não é só falar, não, poderia ser a SAF, mas a grande questão é, quem que vai ser o dono? Será que o Náutico virando uma SAF numa Série C, numa Série B, seria o mais ideal? Na minha opinião, não, teria que estar numa Série A, e que pode sim ter, por exemplo, virar um clube empresa, vamos definir ali um valor, vou chutar aqui algo para ficar mais fácil para vocês, por exemplo, 400 milhões de reais em aportes para melhoria do elenco em 5 anos, 6 anos, aí também uma melhoria no estádio, por exemplo, destinar 500 milhões de reais, 300 milhões, para melhoria e modernização, ampliação do Aflitos. Poderia ser uma alternativa, ou melhoras na sua estrutura, além do estádio, centro de treinamentos, enfim, algumas outras propriedades do clube, que acaba mantendo o valor patrimonial da equipe, pensando também no longo prazo. Mas que não é algo fácil, igual eu falei para vocês, de encontrar bons parceiros comerciais que esteja disposto a fazer isso, porém eu acredito que vai ter uma grande mudança no cenário de clube-empresa no Brasil, é algo que está só começando e que pode ter sim algo nesse sentido, até aqui no Brasil recentemente o Curitiba associou a venda da sua SAF com um investimento quase de R$500 milhão para a reforma do seu estádio, de centro de treinamentos, que é algo que sem dúvidas ajuda para o torcedor entender também que a SAF chega para ajudar, principalmente pensando num parceiro de longo prazo. Então assim, até dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já devo ter trago algum projeto de clube empresa, do Náutico, com algumas falas de pessoas dentro do clube, como que enxerga essa possibilidade, quanto será que vale o clube, enfim, se tiver eu deixo aqui para vocês, vou deixar outras sugestões de conteúdos aqui na tela aparecendo, de outros estádios, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!